Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos no nosso curso sobre os 10 mandamentos e hoje nós gostaríamos de tratar de um tema que tem causado muita dificuldade na vida das pessoas, que é a pornografia e a masturbação. Sobre esse tema, nós tratamos já longamente, fizemos um curso sobre pornografia e masturbação, esse curso está aberto. Tem também um outro curso que é importante, trazendo mais informações sobre essa situação toda, naquilo que é a escravidão digital, né? Então tem um curso lá, vocês podem ver o curso da escravidão digital. Mas aqui gostaríamos de tratar na parte moral dessa realidade da masturbação e da pornografia e, sobretudo, tratar com vocês como é que realmente as pessoas podem se livrar desse vício, né, e fazer firmes, sérios e verdadeiros propósitos de manter a pureza nisso tudo. Bom, uma coisa que eu já deveria ter dito nas outras aulas, né, mas aproveito para dizer agora, é o seguinte: pedi e recebereis, batei e abri-se-vos-á. Ou seja, nós temos que nos dar conta de que estas coisas que nós estamos tratando aqui, que é o amor, né, a pureza, essas coisas são um dom de Deus. Ou seja, Deus quer dar esse presente a você, Deus quer dar essa virtude para você. E muitas pessoas têm uma tremenda dificuldade de alcançar a castidade e a pureza exatamente porque nunca pedem, né? Aqui nós estamos falando daquilo que é uma oração infalível, gente. Infalível por quê? Porque se você pedir para ganhar na Mega Sena acumulada, Deus não vai necessariamente ouvir sua oração, né? Porque isso não é necessário para a sua salvação. Mas quando você pede coisas que são necessárias para a sua salvação, Deus irá atender a sua oração, porque Ele quer dar, Ele quer a sua salvação. Então, já que Deus quer a finalidade que é a salvação, Ele quer também os meios para alcançar isso. Só que Ele quer que você peça também. E aqui que está a coisa, né? Deus quer que nós mostremos o quanto nós desejamos a pureza, o quanto nós desejamos a castidade, o quanto nós desejamos amar de verdade. Amar de verdade. Tá? Então, aqui eu digo logo desde o início para as pessoas que estão com essas dificuldades com relação à pureza, peça. Peça a Nossa Senhora, peça a São José, né? Peça aos santos, às santas mártires da castidade. Deus quer atender essa oração. Mas peça insistentemente. Peça porque às vezes o seu pedido é simplesmente da boca para fora. Mas quando é um pedido que brota do coração, ele é atendido infalivelmente. Então, peça a pureza a Deus. Dito isto, como é que nós podemos tratar essa questão da pornografia e da masturbação? Bom, em primeiro lugar, eu gosto sempre de recordar para as pessoas que a maior parte das pessoas que têm dificuldade com pornografia e masturbação não tem necessariamente uma dificuldade sexual. Porque as pessoas identificam as duas coisas. Sei lá, vem no confessionário o sujeito dizendo: porque a minha esposa, ou a minha vida sexual com a minha mulher, ou com o meu marido, ou a situação não sei o quê, traumas, carências, etc, etc, por causa desta vida sexual, aspas, insatisfatória, eu caio na pornografia e na masturbação. Vejam, isso é uma interpretação que na maior parte das vezes é incorreta. Não tem nada a ver com a realidade dos fatos. Eu vou dizer por quê. Porque a pornografia e a masturbação, essa realidade que eu trato como um todo, uma coisa só, né? Não tem nada a ver com sexo de verdade. Ou seja, o fenômeno que nós estamos, fenômeno civilizacional
que nós estamos presenciando com essa história de pornografia e masturbação se dá por um vício do cérebro que foi instalado na maior parte das pessoas hoje, estamos falando em 2024, hoje, com um instrumento chamado celular, smartphone. Se a pornografia e a masturbação já foi outra coisa em outras épocas, não sei, não me interessa. Estou tratando para você agora que está aqui no mundo de hoje. No mundo de hoje, né, a pornografia e a masturbação, ela entra na vida das pessoas através da escravidão digital. Ou seja, as pessoas, antes de falar de pornografia e masturbação, eu tenho que dizer essa realidade. As pessoas estão adoecendo com esta coisa chamada celular. Então, antes de ser um problema sexual e um problema de pureza, é um problema de sanidade mental, de psiquiatria. As pessoas estão enlouquecendo. Por quê? Vai lá no curso sobre a escravidão digital, né? O celular, ele está todo montado, as redes, né? As grandes plataformas estão todas montadas naquilo que é a necessidade artificial que o cérebro vai criando de dopamina. Ou seja, é uma questão de caça. Caça. Essa é a primeiríssima coisa que você tem que se dar conta com relação ao uso do celular. O celular está adoecendo as pessoas porque o celular todo está baseado na caça. Eu trato isso abundantemente no curso de escravidão digital, mas vou aqui colocar simplesmente o esquema da coisa. Pequenos vídeos, shorts, reels, o carrossel de videozinhos que você vai girando, não precisa ser vídeo com temática sexual. Não precisa ser impuro. Pode ser videozinhos divertidos, né? Vídeo de videocassetada, né? Ou então aqueles videozinhos, aspas, satisfatórios, que as pessoas ficam procurando. Todos esses vídeos, a busca de notícias, a busca de mercadorias para comprar, a busca de informações, de fofocas a respeito da vida dos outros, tudo isso daí faz com que o seu cérebro tenha uma descarga de um neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina é um neurotransmissor feito para a caça. Ou seja, é um neurotransmissor que é ativado quando no seu cérebro acontece uma recompensa futura, surpreendente e imediata. Ou seja, vídeo, gostei. Ah, esse eu não gosto, de repente, gostei, pronto. Aquilo, quando de repente aparece aquilo que você quer, naquela caça imediata, acontece ali que você recebe uma satisfação de dopamina. Acontece que depois de 1 hora no celular, 2 horas no celular, quando você sai do celular, a impressão que você tem é que o seu cérebro está atordoado. Você está vendo um mundo preto e branco, cinza. O mundo perdeu a graça. Acontece então o tédio, tristeza, desânimo, pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. Tudo isso está acontecendo ligado ao uso do celular. E eu não estou falando de pornografia ainda. O que acontece é que toda essa realidade aqui, que já está, a doença já está lá no celular, né? O seu filho, que está aí sendo criado, para manter o seu filho, né, comportadinho, o que você faz? Coloca o celular na mão dele. Você está adoecendo o seu filho. Gente, nós estamos falando de uma coisa que nunca houve. Depressão infantil. Crianças com pensamentos suicidas. Gente, isso nunca existiu na história da humanidade. Isso está acontecendo diante dos nossos olhos. E é o celular, é o excesso de celular que está criando isso. Então a primeira coisa que eu devo dizer para as pessoas que estão com problema de masturbação e pornografia, seu problema, ou seja, a coisa começa com a desintoxicação desta coisa chamada celular. Pare
de usar o celular do jeito que você está usando. Isso está adoecendo você. Isso impede a vida de oração, isso impede a vida de estudo, isso impede a vida de trabalho, isso impede a vida social. Estamos virando todos autistas, autômatos, zumbis. Então, deixa isso de lado. Diminua drasticamente o seu uso do celular e você vai ver como você vai conseguir, né, se libertar. O protocolo exige que você fique pelo menos 4 semanas desintoxicado do celular para funcionar o negócio. As 2 primeiras semanas serão semanas trágicas, você vai sentir falta enormemente, como um drogado que não tem mais a sua droga. A 3ª e a 4ª semana vão ser mais ou menos razoáveis. Na 5ª semana você vai começar a ver o benefício que você alcançou ao se desintoxicar desse negócio. Agora, toda esta tragédia que está no celular, ela é potenciada ao grau máximo com uma coisa chamada pornografia. Por quê? Porque aí você junta a fome e a vontade de comer, né? Você junta a compulsão, a adicção digital com o apetite sexual. E aí a coisa é potenciada muito mais. Por que é que eu disse então que a pornografia e a masturbação não tem nada a ver com a vida sexual verdadeira e real? Por quê? Porque eu tenho prática de confessionário, gente. Jovens que, enquanto solteiros diziam, eu vou me livrar disso quando eu casar, casam e não se livram. Jovens recém-casados que têm uma vida sexual plenamente satisfatória com a esposa, continuam pendurados na pornografia e na masturbação. Por quê? Porque a pornografia e a masturbação não tem nada a ver com sexo, ela tem a ver com a caça. Ou seja, a pornografia e a masturbação é uma adicção com relação à caça. A pornografia, sobretudo, vamos fixar aqui na pornografia, daqui a pouco falo da masturbação. A pornografia, sobretudo, ela é uma adicção com a caça. Veja, por que é que o homem casado continua vendo pornografia quando ele tem a mulher dele em casa? Mas é que a mulher dele já está em casa. Ele não precisa caçar. E o vício dele é de caça. Vejam, ninguém assiste pornografia assim, eu vou estourar pipoca, né? Sentar no sofá e assistir um filme pornográfico. Ninguém faz isso. O que as pessoas fazem? O padrão é o seguinte, né? Eu não moro aí na sua casa, eu não ouvi sua confissão, eu não sei quem você é, etc. Mas deixa eu descrever você que está com problema de pornografia. Você faz o seguinte, você vai de um vídeo para o outro. Não somente de um vídeo para o outro, de uma cena para outra, porque você não assiste nem sequer o vídeo inteiro. É de uma cena para outra. Outra coisa. Procurando alguma novidade. Tem que ter variedade, novidade e surpresa. Então a pessoa fica na caça. Ele nem sequer toca no próprio corpo, muitas vezes. A pessoa não está se masturbando fisicamente, tocando no corpo. Está se masturbando cerebralmente. O prazer está acontecendo, é claro que tem a excitação sexual genital, mas não é o principal. O principal é aquela sofreguidão, é aquela hipnose com relação à caça. A pessoa de um para o outro. Quando finalmente o cérebro está encharcado de dopamina e a pessoa já não aguenta mais aquilo, já ficou entediante, a pessoa então conclui o caminho com uma coisa que é a masturbação. E aí acontece um fenômeno interessante. A masturbação, ela põe em ação outros neurotransmissores. Até aqui, quem estava mandando era a dopamina. Com a masturbação e o orgasmo põe em ação outros neurotransmissores, como a oxitocina, que traz a pessoa de volta para a realidade. É como se alguém pegasse você e jogasse no chão. A pessoa que estava com o celular na mão
fixada e hipnotizada durante 2 horas com a pornografia, quando alcança o orgasmo, olha para o relógio e diz: ah, meu Deus, olha o tempo que eu perdi, meu Deus, eu tenho que pagar a conta no banco, eu tenho que telefonar para o fulano, eu tenho que resolver tal problema, eu tenho que fazer não sei o que, tenho que fazer isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo, isso, aquilo. E a pessoa se dá conta da realidade. Veja, não estou falando aqui de culpa. Às vezes a pessoa é pagã, a pessoa não é cristã, ela nem pensa na pornografia, na masturbação como um pecado, ela acha que é uma coisa normal, corriqueira. Mas, quando acontece o orgasmo e entram outros neurotransmissores, a pessoa volta para a realidade. E se dá conta. Mas que estupidez. Que perda de tempo. Então não é porque você é cristão, porque você é católico, que vem um complexo de culpa, que você não consegue ficar plenamente satisfeito com a pornografia e a masturbação. A própria mecânica da coisa é assim. Por quê? Porque estava te tirando da realidade, numa caça virtual. E aí, o que acontece? Quando a pessoa sai disto, e aqui o cérebro, que estava intoxicado de dopamina, o cérebro começa a se proteger. Ele começa a se proteger e começa a fechar os neuroreceptores de dopamina. De tal forma que, antes, você olhava para uma paisagem bonita, ativava um pouco a dopamina e você, nossa, que bonito. Você ouvia uma música, você encontrava uma pessoa querida, você fazia um trabalho que você gosta, um hobby, um passatempo, um esporte, tudo aquilo te dava satisfação e prazer. Agora, de repente, nada, absolutamente nada dá a você satisfação e nem prazer. Por quê? Porque o seu cérebro está se defendendo, está dizendo: você está me intoxicando, você está me envenenando com excesso de dopamina. E o cérebro começa a se proteger. Resultado dessa história, depressão. Resultado dessa história, tristeza. Resultado dessa história, pensamentos de morte. Resultado dessa história, pensamentos de sugestão de suicídio. E isso, aqui eu não estou dizendo que isso está ligado somente à pornografia. Isso está ligado a todo o fenômeno que eu descrevi com relação ao celular. Mas a pornografia potencializa isso enormemente. Né? Então estou descrevendo tudo isso, né? Porque as pessoas, principalmente o pessoal mais moderninho, tende a olhar para essa realidade de pornografia e masturbação como uma coisa inofensiva. Ah, assim, é para conhecer o corpo, para conhecer a sexualidade, não tem problema nenhum. E receitam isso, indicam isso para os adolescentes como sendo uma coisa inevitável. É normal nessa idade. Não é? Sem saber que, devido à plasticidade do cérebro dos adolescentes, principalmente porque o nosso cérebro não está completamente formado até os 21 anos de idade, né? Assim, até os 21 anos de idade tem uma plasticidade bem maior. O que acontece? Você está introduzindo hábitos, comportamentos, formas de ver e de pensar e de agir que irão afetar essa pessoa por resto da vida. Então, o que a gente precisa fazer com relação a esta coisa de pornografia e masturbação? A primeira coisa é você se dar conta que isto adoece você fisicamente, emocionalmente, afetivamente, psiquiatricamente, que isso não faz bem algum, além de fazer você perder um tempo enorme, e aí vem a coisa principal. Isto ofende a Deus e faz você perder o céu e ganhar o inferno. E aqui que vem a parte da moral. Até aqui eu dei aula de outra coisa. Aqui começamos a entrar no mundo da moralidade. Vejam, quando Deus nos deu o 9º mandamento, que proíbe desejar uma mulher que não é a sua, um homem que não é o seu marido,
Ele está fazendo algo que faz bem para nós. Ou seja, Deus nos deu os mandamentos porque Ele nos ama. Nos deu os mandamentos porque Ele nos quer bem. E exatamente por isso nós precisamos viver a pureza e a castidade, porque ela impede, não viver isso impede o amor. Então, o que acontece? Deus está proibindo isso e dizendo: você está se prejudicando, você está se fazendo mal. Por quê? Porque você está, de alguma forma, afetando enormemente a sua capacidade de amar. Estou só argumentando para você entender por que é que Deus proíbe. E mesmo que não houvesse pornografia, o próprio fato de você só com a sua fantasia e imaginação ficar pensando sexo e se masturbando, só isso já é pecaminoso o suficiente. Por quê? Porque você está usando a função sexual de uma forma que Deus não criou. Deus não criou para isso. Deus criou a sexualidade como um vínculo de amor que é fecundo. Não existe nenhuma fecundidade na masturbação. Ali, você está fazendo um ato que é absolutamente contrário àquilo que é a razão pela qual Deus criou o sexo, que é para a vida. Então, o sexo é um instrumento de Deus para criar uma aliança de amor e dar a vida. O que é que você faz? Você usa o sexo sem aliança nenhuma, onde você usa a pessoa, joga fora, na sua imaginação e na sua fantasia, num prazer solipsista, sozinho, sua cabeça aqui, eu sozinho, né? Sem aliança com ninguém, sem compromisso com ninguém, com absolutamente nada. Você vai se tornando cada vez mais infantil, imaturo. É isso que você consegue fazer com esse tipo de coisa. Então, vamos nos voltar para aquilo que é o que Deus fez. Vejam, Deus criou a sexualidade com um vínculo de amor, com uma finalidade sagrada, superior. Nós já vimos isso nas outras aulas. Então, quando a pessoa vive uma vida sexual desregrada, a castidade, né, ela é uma realidade que, quando você fere a castidade, você tem consequências na sua visão de mundo e no seu jeito de viver a vida. Né? Freud não tinha razão, mas ele tinha razões. O sexo realmente afeta tudo. Né? Ou seja, a sexualidade não é tudo, como pensava Freud, mas afeta tudo. E afeta, por exemplo, a sua capacidade de estudar, a sua inteligência. Isso é uma coisa que não precisava de ciência moderna. Os medievais já sabiam disso. São Tomás de Aquino diz na Suma Teológica que a falta de pureza e de castidade emburrece a pessoa. Por quê? Porque a pessoa fica com dificuldade de acessar a alma, que é a parte verdadeiramente inteligente, e fica presa no cérebro. E existe um emburrecimento. E esse emburrecimento ele é constatado hoje cientificamente, inclusive, pelo fato, né, de que toda a parte do cérebro, que é o lobo frontal, que é a parte cognitivo-linguística, né, fica afetada, né, pelas compulsões, pelas adicções. A doutora Nora Volkov, com os estudos que ela fez, né, em Washington, fazendo o escaneamento no scanner do cérebro, como funciona, notou exatamente que as pessoas que têm adicção de pornografia e masturbação têm uma dificuldade de funcionamento dessa parte cognitiva. Então o que acontece? Que é a parte exatamente que iria frear a pessoa do comportamento adictivo. Então a pessoa fica debilitada. Então nós precisamos voltar, tem que cortar isso, gente. Cortar isso. Você vai voltar a uma liberdade interior maior. Você vai voltar a uma visão de vida, né, mais espiritual. A sua forma de olhar para as pessoas, de lidar com as pessoas. Vejam, a falta de pureza e a falta de castidade faz com que todos os relacionamentos fiquem manchados.
a pessoa se relaciona, a pessoa que não é pura, que não é casta, se relaciona, né, com funcionários, com atendentes no banco, com a pessoa que você encontra no Uber, etc e tal, com a pessoa que você fala no telefone, sempre olha para as pessoas de uma forma prejudicada. Mesmo que você não esteja pensando sexualmente, você sempre olha para as pessoas como se elas fossem coisas. Prejudica a sua empatia, o processo de se colocar no lugar do outro. Ou seja, todo esse pessoal que fala de solidariedade social, não sei o que, etc e tal, mas se tem gente que é contra né, os mandamentos de amor ao próximo na sociedade, é exatamente quem não é casto. Então, as pessoas fazem uma contraposição, assim, como se dissesse assim, o pessoal tradicionalista de direita, né, só fica olhando para o 6º mandamento, mas tinha que olhar para o 7º, porque a justiça, o social, não sei o quê, Mas, gente, é exatamente aí que está a raiz da coisa. O 6º vem antes do 7º, porque o sexto coisifica as pessoas. E quando você coisifica as pessoas, você não respeita as pessoas. E não faz o bem para as pessoas, e não faz a caridade com as pessoas, e não vive a justiça com as pessoas. Tudo fica manchado. Tudo fica prejudicado. Então vocês vejam como a coisa mais clara do mundo que tem é que quanto mais a pessoa é impura e não casta, mais ela é impaciente e agressiva. As duas coisas vão de mãos dadas. Né? A coisa mais clara do mundo é isso. Todo mundo enxerga. A pessoa começa a ficar agressiva em casa, agressiva com a esposa, agressiva com o marido, agressiva com os filhos, agressiva com os vizinhos, com o pai, com a mãe, com os funcionários em casa, etc. etc. Por quê? Porque é assim que se comportam as crianças mimadas. Você está mimando o seu cérebro, dando um excesso para o seu cérebro. E o que acontece? Quando o cérebro mimado de prazer se encontra com o mundo real que exige cruz, que exige abnegação, que exige esquecimento de si, você reage como uma criança mimada e emburrada. Então, duas características da criança mimada. Ela é triste e ela é irritada, irritadiça. E é isso que as pessoas fazem. O cara tem 60, 70 anos, mas é uma criança, porque trata o cérebro dele como uma criança. Então, vejam, não existe verdade maior do que aquela que nós vemos na vida dos santos. São as pessoas verdadeiramente castas, aquelas que verdadeiramente dão a vida pelos irmãos. Aquelas que realmente se entregam, derramam seu sangue pelo bem dos outros, pela salvação das almas. Então, se Deus nos pede a castidade, é porque Deus quer que nós tenhamos a caridade. Ou seja, vamos parar de nos arrastar como serpentes e vamos alçar voo como as águias para amar e amar de verdade. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.